Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal Receita Simples da Ellie. Para quem não me conhece, meu nome é Eliana. E hoje eu trago mais uma receitinha aqui para o canal de um salgado. Aliás, vou trazer hoje 2 salgados para vocês. Vou mostrar como fazer 2 salgados, uma massa, a massa que a gente usa tradicional. Mas é aquele salgado que acho que quase todo mundo gosta. É a nossa famosa coxinha. Então hoje eu vou mostrar para vocês 2 salgados fritos. Com a massa, a mesma massa no caso, né? Coxinha enroladinho. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa a sua curtida, compartilha nas suas redes e continua aqui conosco. E vamos então ao preparo da nossa receitinha. Então, pessoal, vamos aqui para o que nós vamos utilizar na nossa receitinha hoje. Trigo, o que é que eu tenho aqui de trigo? Meio quilo, 500 gramas de trigo. Para a nossa massa, né? Trigo, leite, 200 ml, água, 600 ml, óleo, 60 ml, mas vocês não se preocupem que vai ficar tudo direitinho na descrição do vídeo. Margarina, você pode usar margarina ou manteiga, aqui eu tenho 50 gramas. Caldo quinó, eu tenho, o meu tá sachê, pó, né, no caso, 20 gramas aqui eu tenho. Para nossa massa. E para o nosso recheio, frango. Esse frango é aquele que eu tenho a receita dele aqui no canal, já pré-cozido. Ele aqui tá pré-cozido já com todas as verduras. Mesmo assim, eu vou usar essas verduras aqui para fazer mais um refogado, para ficar mais gostoso ainda. Então aqui de frango eu acredito que eu tenha uns 800 gramas, 700, 800 gramas de frango. Mas assim, o recheio é algo muito pessoal, vai de cada um. Esse aqui é o meu e a forma como eu faço, eu vou mostrar para vocês. Mas vocês podem usar o recheio na sua coxinha que vocês quiserem. Vocês podem utilizar carne seca, que a gente aqui chama de charque. Vocês podem usar o próprio frango ou o ingrediente que vocês quiserem. Nós vamos fazer de frango. Então aqui são os nossos temperinhos secos. Páprica, picante. Tenho aqui uma misturinha de tempero baiano com curry. Tomara que eu tenha dito certo, que eu nunca acerto. Tempero normal, que é pimenta e cominho. E aqui, nossas verdurinhas. Alho, tomate, cebola, cheiro verde, que é coentro e cebolinha. Um pouquinho de pimenta de cheiro e pimentão. Eu vou deixar a quantidade exata na descrição do vídeo. Nós vamos primeiro preparar o nosso recheio. Por quê? Porque essa massa, ela não é uma massa que você pode deixar de lado para fazer alguma outra coisa. Ela resseca. Então, para que isso não aconteça, você prepara o recheio, deixa ele prontinho a parte, e aí você cuida na massa, que ela vai ser feita no fogo, e vocês vão ver o passo a passo depois. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos para o nosso recheio, né? Vamos para o preparo do nosso recheio. Em uma panela, uma frigideira, onde você quiser, você vai botar, eu coloquei aqui azeite, você pode colocar óleo, você pode colocar o que for. Nós vamos refogar as verduras para acrescentar o nosso frango. Aqui eu coloquei umas 3 colheres de azeite. Então, iremos acrescentar cebola. Esperar dar uma refogadazinha nela. Acrescentaremos, então, um dentinho de alho amassado. Lembrando a vocês, como eu disse no início, esse frango ele já é pré-cozido com todas as verduras. Tirei, desfiei, piquei bem miudinho. Se você quiser, pode passar no seu triturador, você pode triturá-lo. Então, não precisa de tanta coisa assim, porque ele já tem tudo. Se você quisesse usar ele daquele jeito, ele não ficaria ruim. Mas, para dar um gosto melhor, vamos fazer o procedimento das verduras. Alho e cebola colocado, colocaremos tomate. E aqui a quantidade você coloca a seu gosto. E coloca também as verduras que você gostar. Eu tô colocando essas aqui porque eu gosto de trabalhar com elas. Vamos acrescentar pimentão. Um pouquinho de pimenta de cheiro. Lembrando que essa coxinha, pessoal, não é para venda. É para casa. Então eu tô colocando os ingredientes que nós gostamos. Se você faz para vender, que você também pode fazer para venda, você não vai botar todo tipo de tempero, você vai botar o tradicional, né? O normal, que todo mundo gosta. Por exemplo, a pimenta. Se você não quiser colocar, você não coloca, porque nem todo mundo vai gostar do sabor que a pimenta dá. Ela não arde, porém ela é gostosa.
Tem um sabor próprio dela. Por último, vou acrescentar logo o cheiro verde. Colocado todas as verduras, vamos acrescentar o nosso frango trituradinho. Picadinho. Primeiro eu desfiei. Eu fiz os filezinhos. Cozinhei os filé. Aí eu desfiei. E piquei bem miudinho na faca. Porque para recheio de coxinha, o bom é quanto menor, melhor. Por isso que se você tiver um trituradorzinho, você pode botar lá que fica bom também. Ou se você quiser cozinhá-lo na panela de pressão, você dá um cozimento nele, dá uma balançadinha, também fica bom. Pra coxinha fica. Então aqui ele já misturou com todas as verduras. Vou acrescentar então os temperinhos secos. E os nossos temperinhos secos, eu já falei no início. Páprica, tempero baiano, tempero da sua preferência. Como é para uso na sua própria casa, você pode fazer da maneira que você quer. O que você não vai colocar no seu recheio é algo que deixe ele com caldo. O recheio para coxinha, quanto mais sequinho, melhor. Ele não pode ficar mole. Então aqui, se você quisesse acrescentar extrato de tomate, teria que ser muito pouco. Ou outra coisa qualquer que você queira botar, tudo pouco, para ele permanecer assim, seco. Na hora de você montar suas coxinhas, isso vai lhe auxiliar muito. E se ele for molhado, não vai prestar. Vai lhe dar muito trabalho na hora de você moldá-la. Vou botar aqui também 2 colherzinhas de vinagre. Não vou medir, vou botar olho. Como ele foi cozido com sal. Depois que você fizer esse passo a passo aqui, você prova se o sal tá bom. Se não tiver, você acrescenta um pouco. Vou provar. Vou acrescentar um pouquinho de sal. Você acrescenta a pitadinha de sal que estiver faltando. E tá pronto o nosso recheio. Então, pessoal, vamos ao nosso preparo da nossa massa. Vamos colocar aqui nessa panela, que é maior que eu tenho. Mas vai dar, que eu vou fazer meia receita essa, né? São 500 gramas de trigo. Se você quiser fazer uma quantidade maior, uma receita completa é 1 quilo de trigo. Então, vamos colocar nessa panela aqui a nossa água. 600 ml de água. 200 ml de leite. Vamos colocar 60 ml de óleo. Aqui tem 20 gramas de caldo de galinha. E 50 gramas de margarina. Vamos mexer todos os nossos ingredientes. Aqui eu vou mexer com a colher de pau, porque eu já vou ficar com ela mesmo. Que a massa, na hora que você coloca a massa, ela é pesada para espátula, não serve. Ou você usa uma colher de pau ou você usa uma colher normal. Vamos dar uma mexidinha aqui. Tentar dissolver o caldo de galinha, né? Aí você leva ao fogo. Isso aqui vai ferver pra gente misturar o nosso trigo. A gente só vai misturar o trigo quando isso aqui estiver fervendo. Quando ferver, eu vou mostrar a vocês uma forma da gente não... Uma dica pra gente não se cansar tanto. Porque quem já fez coxinha sabe que é cansativo demais a gente mexer a massa no fogo. Isso aqui começa a ferver, aí você vai jogando o trigo e ele vai ficando pesado. Se você estiver sozinha, é difícil de fazer. Então eu vou dar uma dica a vocês de como a gente pode fazer para pular uma etapa. Isso é melhor para nós, né? Pular uma etapa trabalhosa.
Vou mostrar a vocês como eu faço. E depois ela vai pro fogo de qualquer maneira, tem que cozinhar. Então aqui eu acredito que já tá bem diluídozinho o caldo de galinha. Vamos levar então para o fogo. Vamos esperar isso aqui ferver. Eu vou dar de vez em quando uma mexidinha nele. Até ele ferver. Pronto, pessoal, aqui já ferveu. Já começou a ferver, tá fervendo bastante o nosso molhinho, a nossa aguinha, o nosso caldo. Que nós vamos colocar então a nossa farinha. Aí como é que eu vou fazer aqui? Você pode ir despejando aqui a farinha aos poucos e mexendo, mas é isso que eu digo, que é bem trabalhoso. Esse processo desse momento agora. Aí pra gente não fazer isso, o que é que eu vou fazer? Você pega, é a dica que eu tô lhe dando. Desliga seu fogo, pega a sua aguinha, veio com a sua aguinha, ó, despeja dentro da sua massa em uma panela. Sem aperreio, sem correria. Devagarinho, você vai mexer e vai misturar toda a sua massa que tá aqui no molhinho que você colocou. Tá quente, tá fervendo. Aí você pode aproveitar esse momento e perguntar: Eli, eu não vi tu colocando sal. Realmente eu não pus sal. Por que eu não pus? Porque o caldo de galinha já é bem salgadinho. Eu botei mais de 20 e pouquinho. Tô contando 20, mas eu botei 2 sachêzinhos. 3, aliás. Que é 6,5 sachê. 6 gramas e meia. Então, foi o suficiente para deixar a massa salgadinha. Então, esse processo que você está fazendo aqui, você ia fazer ali no fogo, na sua panela. Você pode fazer desse mesmo jeito, lá no fogo, se você quiser. Eu acho menos trabalhoso fazer aqui. E aí, ela vai ficar cozida? Não. Isso aqui é para você misturar, ter mais apoio em cima de uma mesa. Numa panela diferente, maior. Panela quem vai dizer é você. Para quando você mexer toda ela, que é trabalhosa e é pesada. Quando você mexer toda ela aqui, o que é que você vai fazer? Você vai voltar para aquela mesma panela que você cozinhou e você vai levar ao fogo. Pronto, pessoal, aqui já unifiquei ela, já mexi o que dava para mexer. O que é que a gente faz? A gente volta a nossa panelinha do início. Tá aqui limpinha. Vamos tirar tudo daqui dessa, botar pra essa. Por quê? Isso aqui é só se você quiser fazer. Eu prefiro fazer assim. Aqui nós vamos dar o nosso... Vamos continuar, né? O nosso processo. Que ela vai dar... Vamos cozinhá-la. Ela vai ficar aqui uns... 3 minutinhos, né? Porque 3 a 5, máximo. O fogo tá aceso. E nós vamos mexendo. Aí essa parte aqui não tem como a gente fugir dela. Mas aí ela, já do jeito que ela tá, é muito mais fácil de você trabalhar do que você mexer toda aquela massa aqui no fogo. Balança tudo, mexe tudo. Não dá não, você mexer. E essa, como eu já falei, pessoal, é uma massa tradicional. É aquela massa que a gente usa, que em todo canto se usa. Depois eu vou trazer aqui para o canal uma massa diferente, de batata. Essa ainda não é a massa de batata, é uma massa normal. É uma massa muito boa de trabalhar com ela. A dificuldade é esse momento. É o momento de mexer no fogo. Aqui, pessoal, ela já acabou de sair. Eu acredito que ela ficou aqui uns 5 minutinhos. Que eu tô aqui mexendo ela. Ela já tá no ponto, já ficou, tá cozida.
Vamos tirar aqui e vamos levar ela ali para uma superfície lisa. Superfície que você tem em casa para poder trabalhar com as mãos, né? Quando ela esfriar um pouco, naturalmente. Então vamos lá. Aqui, pessoal, vamos colocar então na nossa superfície. Eu vou usar, ó, a panela como ela fica limpinha. Se você mexesse lá no fogo, ela não ficaria desse jeito de jeito nenhum. E aqui então nós vamos trabalhar com a mão. Tá quente, você vai ter que ter o máximo de cuidado. Como eu disse, a gente não pode deixar também ela ficar fria sem estar mexendo nela, para ela não ressecar. Mas aqui ela tá quente não, viu? Imagine, saiu do fogo agora. Você aqui vai fazer o quê? Você vai trabalhar, você não vai precisar sovar essa massa. Você vai abrir para ela esfriar. E de vez em quando você dá uma mexidinha nela para ela não ressecar. Pode utilizar um rodo se você quiser, ela tá quente, viu? Muito, muito quente. Tô fazendo isso porque as minhas mãos, elas já são bem resistentes a fogo. Mas quem tá quente é ela. E pra gente moldar, a gente vai moldar quando ela esfriar. Quando a gente puder trabalhar bem com ela. Pronto, pessoal. Nossa massa tá aqui. Aqui, a nossa farinha de rosca. E nós vamos, depois que a gente fizer a coxinha, vamos passar só na farinha de rosca. Tem pessoas que passam no ovo, na farinha de rosca. Eu gosto de passar apenas na farinha de rosca, para tirar só um pouquinho do molhado que ela fica. Mas você faz do jeito que você quiser. A massa tá boa de trabalhar. Tá pegando bem aqui a massa, cameraman? Uhum. Que ela já tá fria. Nós vamos moldar. Eu deixei essa aqui separado. Aqui tem 50 gramas de massa. Eu pesei. Então eu vou fazer mais ou menos, não vou pesar todas, porque não há necessidade, mas eu vou tirar mais ou menos todas por esse tamanho aqui. Depois que a gente botar o recheio, no caso eu tô falando pra coxinha, ela vai ficar com uns 70 gramas, mais ou menos assim. E eu falei que nós íamos fazer enroladinho e coxinha. O enroladinho eu vou fazer menos, aqui tá a salsicha. Eu não vou fazer aquele enroladinho com a salsicha inteira para não ficar muito grande. Eu vou fazer a coxinha mais ou menos proporcional ao tamanho dele, então eu cortei cada salsicha no meio. Mas aí você faz da maneira que você quiser. Então vamos moldar nossa coxinha. Você vai moldar da maneira que você quer, você vai fazer a sua bolinha. Para vocês terem uma ideia, faz acho que uns 10 anos que eu não faço coxinha. Mas a gente aprende uma vez, a gente não esquece mais, né? Você faz a sua bolinha e abre ela aqui na sua mão. Você vai moldar com seus dedinhos mesmo. Você vai abrir uma combuquinha. Você não vai fazer retinha, né? Tá pegando bem, Vinícius? Uhum. Você não vai fazer retinha. Você vai fazer ela meio oval. A minha tá bem aberta, mas você pode fazer até mais fechada. Você quem sabe. E aqui eu vou colocar o recheio. Se você quiser fazer ela mais fechada, você pode. Eu vou pegar ainda o jeito. À medida que eu vou fazendo aqui umas duas, eu vou pegando o jeito, com certeza. Nosso frango tá bem sequinho. Você vai moldando da sua maneira, levando a massa pra cima, pra fazer o biquinho dela. É uma massa super boa. Você não vai ter trabalho nenhum com ela. Moldou. Eu tô sem prática esse tempo todinho. Você que tem prática, tá acostumado a fazer, não vai ter trabalho nenhum. Tá pegando bem? Cameraman. Uhum, tá. Que coisa. Moldou aqui. Tá moldada a sua coxinha. Apoia ela direitinho aqui, caso você queira, não ficar muito arredondada. Tá feita. Essa coxinha desse tamanho aqui, deixa eu pesar. 68, né? Vamos ser 70 gramas.
Então são desse tamanho aqui, a coxinha que eu fiz. Eu já tinha feito até uma, ficou menorzinha. Ó, tamanho dessa para o tamanho dessa. Eu vou fazer desse tamanho aqui. Fez, moldou, jogou na sua farinha de rosca. É até mais prático porque você não vai precisar molhar a mão para dar mais trabalho. Aí molha a mão, aí seca a mão. Ela adere do mesmo jeito, sem precisar do ovo, sem precisar de nada. Tá empanadazinha aqui a sua coxinha. Pronto, eu vou fazendo, vou botando ali até moldar todas. Vou moldar, tentar moldar pelo aquele tamanho dali. E vamos ao nosso enroladinho. Para enroladinho a mesma coisa, você vai separar a quantidade de massa que você acha que dá. Como enroladinho não é... Eu não vou fazer enroladinho com a salsicha toda. Eu vou fazer pedaço, metade. Você vai deixar a sua massa fina na medida que você quer. Pode usar um rolo se você quiser. Eu não acho necessário. Ela é muito boa de trabalhar, é muito molinha. Você vai pegar a sua salsichazinha, vai colocar aqui no centro. Vai juntar a sua massa nela e vai enrolar. Enrolou esse pedacinho. Você aqui vai moldar do jeito que você quiser. Sobrou muita massa, você tira. Não deixa aparecendo a salsicha para na hora de você assar ela não estourar. Enrola com jeitinho, faz a mesma coisa na outra pontinha. E ele você só vai moldar, né? O enroladinho é o mais fácil que tem. Porque a salsicha já tá pronta, você pode dar uma fervura nela caso você queira. Pra tirar um pouco do corante, se você quiser. Botou aqui dentro. Tá pronto o seu enroladinho. Jogou na sua farinha de rosca. Tá pronto o seu enroladinho. Compridinho, totalmente diferente da nossa coxinha. Então, eu vou moldar, vou fazer isso em todos. E quando tiver pronto, eu trago pra mostrar pra vocês. Pessoal, eu voltei aqui, ainda não concluí, mas eu voltei pra mostrar a vocês o seguinte. Eu resolvi botar... esse não é catupiry, é requeijão. Nas coxinhas, como eu fiz, eu botei aqui uns pontinhos, com a colherinha mesmo, e botei pra congelar no congelador, pra tirar ele durinho. Só que eu tirei, já tem uns minutinhos, eles já estão desenformando, já não estão mais duro como tava. Por que não mole? Porque fica mais ruim de você fazer. Botou a carne, bota um pouquinho de carne por cima. E fecha a sua coxinha. Se você quiser fazer com ou catupiry ou requeijão. Eu não tenho catupiry, então eu tô fazendo com requeijão. E aqui você vem moldando ela da maneira que você quer. Junta o seu pacotinho aqui e vai moldando com a sua mão. Então eu vou moldar essas 4 que faltam. E volto para mostrar o resultado a vocês. Só queria dar essa dica. Aqui, pessoal, terminamos de moldar, né? As nossas coxinhas. 18 coxinhas desse tamanho aqui. E 6 enroladinhos, que foi a metade da salsicha, né? Eu não quis fazer grande. Então, meia receita, que é meia farinha de trigo. 6, que eu só quis fazer 6. E 18 coxinha dessa aqui. Nós vamos agora assar, que eu já vou assar logo, não vou esperar. E vamos direto então para o nosso fogo. Pronto, pessoal, já tô com óleo aqui no fogo. Para saber se o óleo tá bom, você joga um pouquinho da sua farinha de rosca. Se ele fritar, ele ainda não fritou direitinho. Então ele ainda tá frio. Você, para botar o seu salgado aqui, você precisa deixar o seu óleo quente. Vou aumentar um pouquinho aqui o fogo, tava baixo. E vamos aguardar.
Prontinho, pessoal. Eu acho que o óleo agora já tá bom. Já. Já tá fritando. Vamos colocar o nosso salgado. Coloquei. Eu tô botando com a mão, mas você pode usar a colher. Que é o aconselhado. Você usar uma colher, um tecido, né? Vou deixar o fogo no baixo. Para não queimar. Você pode utilizar assim. Feito eu botei com a mão, ele pode espingar em você. Vou fritar de 4 em 4, porque a minha panela é pequenininha. O óleo que eu botei achei que era pouco, mas tá suficiente. É só você ir virando, para ele assar todos os lados. Vou assar de 4 em 4, quando tiver assadinho, eu mostro pra vocês. Então, pessoal, aqui tá o resultado da nossa receita, do nosso salgado. As nossas coxinhas e os nossos enroladinhos. Então, com meio quilo de trigo, que é meia receita no caso, eu consegui fazer 18 coxinhas desse tamanho aqui e 6 enroladinhos. Os enroladinhos eu que quis fazer apenas 6, que eu parti a salsicha no meio. A nossa receita. Se você gostou da receitinha, então deixa seu joinha, já pedi, vou pedir de novo, se inscreve no canal e faz na sua casa, você não vai se arrepender não. Além de muito gostoso, é um salgado que vai a toda hora. E para o nosso alimento espiritual, Salmos 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Então confia no Senhor e deixa que o mais ele fará por você. Aproveita então os salgados. Beijão no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.